A Revolução Francesa foi um grande acontecimento ocorrido na França entre os anos de 1789 e 1799, causado por intensas agitações políticas e sociais no país, o que resultou no fim da monarquia e mudanças na história desta nação e no mundo. Então, assista até o final para conhecer mais sobre esse incrível evento, lembrando que essa é apenas a primeira parte. Antes de começarmos, é bom entender a situação em que o país estava, sendo uma monarquia absolutista, onde o rei manda em tudo, liderada por Luís XVI. Mas havia muitos boatos sobre ele, além de dizerem que ele era facilmente manipulado e com a fraca liderança. Fora isso, ele era casado com Maria Antonieta, que fazia parte da realeza da Áustria. Isso simbolizava uma união entre os países. Anos antes, a França havia perdido a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, e a posse de suas colônias na América, além de terem ajudado na independência dos Estados Unidos. Isso resultou em muitas dívidas e prejuízos no país, fora o forte inverno que estava acabando com as plantações. E além disso, as ideias iluministas, que basicamente questionavam o sistema de governo e buscavam mudanças políticas, sociais e econômicas, estavam se espalhando entre a população. Mas antes, eu gostaria de avisar a vocês que o nosso canal também está no Instagram, com o nome Canal Quer _ Saber. E como vocês podem ver, nossa página está recheada de curiosidades incríveis sobre diversos temas. E sempre estamos postando coisas novas. Então, não esqueça de dar uma olhada lá, pesquisando o nome da nossa conta ou clicando no primeiro link da descrição. Você vai se surpreender. Antes de continuarmos, é importante entender a sociedade francesa da época, dividida em 3 estados, onde o primeiro era o clero, ou seja, a igreja, que na época tinha grande poder no governo. O segundo era a nobreza, composta pelas pessoas da realeza e pessoas mais ricas. E o terceiro era o resto da população, composta por camponeses, artesãos, burgueses e outros. Só que os 2 primeiros estados não pagavam impostos e tinham vários privilégios, enquanto o outro, que continha a maior parte da população, era carregado de taxas altas e falta de comida. Assim, foi acionada a Assembleia dos Estados Gerais, que continha representantes de cada um dos 3 estados, mas ela não deu em nada e só aumentou a insatisfação popular. Então o povo começou a se reunir separadamente para discutir ideias. Só que o rei ficou preocupado e começou a tomar decisões que desagradaram o povo. Então, eles começaram a criar milícias para resistir ao monarca, roubando até mesmo algumas armas. Mas eles precisavam de pólvora, e esse material ficava armazenado na Bastilha, um local em Paris que também era uma prisão e símbolo do poder monárquico da nação. Até que em 14 de julho de 1789, eles invadiram este lugar e mataram os guardas, além de destruir e tomar o controle dela, sendo esse considerado o marco inicial da Revolução, e as notícias do ocorrido se espalharam pela Europa. Depois disso, muitas outras revoltas começaram a acontecer, inclusive nos campos, onde os trabalhadores se juntavam e matavam os donos das terras. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, uma organização legislativa formada pela população francesa, começou a ganhar mais poder, e com isso veio a liberdade de imprensa e os jornais no país. Um deles foi muito importante, se chamava La Midi Peuple, escrito por Jean-Paul Marat, que era bem radical em relação às ideias revolucionárias, e foi um dos líderes desse movimento. Só que ele era meio paranoico, e usava o seu jornal para atiçar ainda mais o povo. Naquele mesmo ano, um grupo de mulheres furiosas e armadas invadem o Palácio de Versalhes, e exigem que o rei Luís XVI e sua família voltassem para Paris. E assim eles fazem. E lá na capital, o monarca foi forçado a assinar vários documentos pelos revolucionários, e aos poucos, eles foram cada vez mais tirando o poder do rei e da igreja no país. Em um certo ponto, a nação ficou dividida entre os girondinos, da direita, que basicamente eram revolucionários, mas só queriam mexer em algumas coisas, e os jacobinos, da esquerda, que eram os bem radicais e que buscavam mudar tudo, até que em 1791, a família real tentou fugir para pedir ajuda externa, mas foram capturados e acusados de traição, fazendo o poder dos jacobinos ficar maior. Neste mesmo ano, a Constituição foi finalmente feita e a Assembleia Legislativa criada. Agora, a França era uma monarquia constitucional, mas aí a Áustria e a Prússia, 2 países europeus próximos, ameaçaram intervir nessa revolução,
Então os franceses declaram logo guerra aos austríacos e prussianos, que invadem a França e começam a avançar. Com isso, muitos revolucionários prenderam diversos nobres suspeitos de traição, e muitos foram assassinados posteriormente. Muitos parisienses estavam contra o rei. Então foi decidido que o país deveria ser uma república, e agora o grupo mais forte na nação era os jacobinos, que tinham como líder Maximilien de Robespierre, um homem francês com ideias de mudanças bem radicais, e que será muito falado na parte 2 desse vídeo. Já na guerra, a França havia conseguido empurrar as tropas inimigas para fora. No fim de 1792, os líderes da Convenção Nacional decidiram que, para implantar a República, eles deveriam acabar com o rei. Assim, Luís XVI foi julgado e condenado à morte por traição. E no dia 21 de janeiro de 1793, ele foi guilhotinado em praça pública. Só que a revolução não acaba aqui, nada disso. Ela está apenas começando. Só que o resto ficará para a parte 2, daqui a uma semana. E lá daremos continuidade a este grande evento, que após a execução do rei ficará ainda mais intenso, forte e cruel. Você não pode perder de jeito nenhum. Espero vocês lá. Então, Deus te abençoe e tchau!